Bem, queridos, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Andando com Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Você é nosso convidado para estar conosco nesse programa, onde iremos falar da bênção que é crescer, se desenvolver, vencer, mesmo quando todas as coisas em volta estão complicadas, difíceis. Há um sentimento no nosso país de dificuldades nesse 2015, mas mesmo no ano difícil para muita gente, para nós pode ser um ano muito bom. No nosso programa de hoje, então, nós vamos ver como vencer nos períodos difíceis da vida. Nós vamos também orar no final do programa por você, por sua família, para que você seja muitíssimo abençoado. E vamos também ouvir aqueles que têm nos apoiado, os nossos patrocinadores. Então, fique conosco no nosso programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados. Voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Estamos de volta com o nosso programa Andando com Cristo. E eu quero ler com você e para você um texto no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. É um texto muito bonito da palavra de Deus e muito interessante. É um texto que o profeta Eliseu, servo do Senhor, faz flutuar o machado. Olha que texto interessante, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até ao rio Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Eliseu: podem ir. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Eliseu tornou e respondeu e disse: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, por que era emprestado? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Queridos, esse ano de 2015 e o final de 2014, aliás, começou com muitas previsões negativas a respeito de 2015. Um ano de muita inflação, um ano de congelamento de salários ou muita disputa para conseguir um aumento de salário,
Um ano onde o preço da carne está subindo, chuvas desregulares, seca, como a gente nunca ouviu falar no estado de São Paulo, você tem acompanhado pelo noticiário. Hoje mesmo, hoje para mim, terça-feira, mas hoje mesmo eu vi o diretor da Sabesp, a Companhia de Água de São Paulo, dizendo que a partir de 1º de fevereiro, mais de 200 cidades de São Paulo irão passar por racionamento, sendo que o seu racionamento é 5 dias sem água e 2 dias com água. Crises pelo mundo afora, guerras religiosas e tantos conflitos e tantas dificuldades, as drogas entrando nas famílias, gente inocente morrendo de bala perdida, torta à direita por aí, uma violência nunca vista antes, talvez pelos noticiários assim tão fáceis de termos acesso, mas nunca se viu tanta tristeza, tanta luta, tanta dificuldade, e parece que o ano vai ser terrível, um ano de derrota, um ano de desespero, um ano onde tudo vai dar errado. Mas será que é assim para todo mundo? Será que é sempre assim? No texto que eu li aqui de 2 Reis 6, de 1 a 7, nós vemos que o profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profeta, um lugar onde os jovens podiam ir e ali aprender a palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus. Exatamente no tempo desse texto aqui, havia seca em Israel, havia fome em Israel, o Império Sírio estava fazendo guerra contra o reino de Israel, havia lutas, problemas, filisteus sempre eram uma ameaça para o povo de Israel, enfim, era um tempo difícil, de fome, de seca, de guerra, famílias desunidas, complicado. Mas o texto diz logo no início que um dos que estudavam nessa escola de profetas vira para Eliseu e fala assim: Eliseu, olha, o lugar em que habitamos está apertado, o lugar está pequeno. Por quê? Porque, Eliseu, o seu ministério cresceu, o seu ministério floresceu, tudo à nossa volta está gritando derrota, derrota, derrota. Mas aqui no seu ministério, no lugar em que você trabalha, aqui com esses que você passa dia e noite, a coisa é diferente. Deus tem abençoado, está tudo florescendo. À nossa volta, derrota, desespero e tristeza. Mas aqui para nós tem vitória, tem esperança e tem alegria. E então ele fala: está pequena a casa, vamos buscar madeira. E eles vão buscar madeira. E quando um daqueles trabalhadores ali estavam cortando a madeira ali, o machado caiu na água e ele gritou desesperado: puxa vida, agora eu perdi o machado e era emprestado, e como devolver? E o profeta, num ato milagroso, devolve o machado para esse homem, que depois pode devolver o machado para o seu dono. Eu fico imaginando como que no meio de um lugar tão complicado, de derrota, podia ali ter vitórias. Como vencer quando todas as notícias são negativas? Como florescer no meio do deserto? Como ser feliz quando tudo em volta é tristeza, é desunião, é falta de paz? E eu separei aqui algumas coisas nesse texto que, se colocarmos em prática, se buscarmos em Deus, nós podemos ter um ano de 2015 abençoado, apesar de tanta notícia ruim. E o texto, ele nos diz que para que possamos ter vitória é preciso algumas coisas para crescermos, mesmo em tempos de crise. E a primeira coisa que eu vejo aqui, para que a gente perceba o crescimento, a bênção de Deus para a nossa família, para o nosso trabalho, para a igreja, para a empresa, para qualquer lugar, é a humildade. Eliseu é o chefe, Eliseu é o Senhor aqui, Eliseu é o professor, Eliseu é o diretor, Eliseu é o Senhor. E chega um daqueles alunos ali e fala: olha, Eliseu, a casa está apertada, precisamos de madeira, precisamos expandir.
e queremos cortar madeira e ele fala assim, pode ir, e o outro pede, mas vai com a gente? E ele responde, eu vou estar com vocês, eu vou lá no Jordão com vocês, quem sabe ajudar a carregar alguma madeira, quem sabe dar água para vocês, não sei, mas eu estarei junto com vocês. Humildade. Muitos poderiam falar assim, não, vão vocês, o sol está quente, está seco, e eu vou ficar suado, deixa eu ficar quietinho aqui na sombra, não quero me misturar com vocês. Nada disso. Eliseu vai com eles. Eliseu, apesar de ser Senhor, ele se serve, ele passa a estar do lado dos seus alunos para ajudá-los, para ensiná-los, para encorajá-los. Humildade. Ele não olhou para si mesmo como uma pessoa poderosa demais, importante demais, que não poderia investir aquele tempo com os seus alunos, com aqueles que o serviam ali. Então, com humildade, numa ação de cooperação, Eliseu vai com aqueles homens. Muita gente esse ano vai ser derrotado por ser soberbo, por ser arrogante, por não ter humildade, por achar-se superior às outras pessoas. Humildade tem espaço em todo lugar, e todo aquele que é humilde é abençoado por Deus. O ano promete ser difícil, mas para aqueles que são simples, humildes, que reconhecem que precisam de Deus e que precisam do outro e que podem ajudar o outro, esses que escolherem poderão ser muito bem-sucedidos nesse ano de 2015. Além da humildade, a gente vê que para que haja crescimento, para que haja vitória no meio de muita dificuldade, é preciso trabalho. Nada substitui o trabalho. Esse que vivia aqui nessa casa de profetas, ele falou, Eliseu, a casa está apertada e ela não vai crescer sozinha. A madeira não vai pular da floresta aqui para o nosso quintal. O machado não vai cortar a árvore sozinha, não vai subir o morro sozinho. Nós temos que descer até o Jordão e cortar madeira e colocar nas costas e trazer para cá e fazer a base, e fazer o telhado e crescer e trabalhar. Nada substitui o trabalho. Quem fica só olhando para o tempo e nunca lança semente, nunca vai colher. Quem não suar a camisa, nunca vai poder desfrutar dos frutos de uma boa colheita, dos resultados que só o trabalho pode trazer. Muitos estão dizendo que 2015 vai ser difícil. Se você trabalhar a mesma coisa que 2014, vai ser difícil. Trabalhe mais. Pense numa estratégia. Mude o foco, mude o jeito, avance um pouquinho mais. Trabalhe meia hora a mais, uma hora a mais, ore um pouco mais, leia a Bíblia um pouco mais, se esforce um pouco mais, passe um tempo maior com seu filho, cuide melhor da sua esposa ou do seu marido, faça um pouquinho mais, porque parado as bênçãos não vão cair do céu. Humildade e trabalho, para que o ano de 2015 não seja para você o que todo mundo está dizendo, um ano perdido. Não vai ser um ano perdido para quem for humilde e para quem for trabalhador. Em terceiro lugar, a gente precisa entender que além de humildade, além de trabalho, há também soluções simples para grandes problemas. Ou melhor, para que grandes problemas sejam solucionados, nós começamos com soluções simples. E é sobre soluções simples que eu vou falar com você depois do nosso intervalo. Nós vamos agora para o intervalo, vamos ouvir os nossos apoiadores e patrocinadores e no retorno falaremos sobre soluções simples para grandes problemas. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados.
Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, estamos voltando aqui com o nosso programa Andando com Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Estamos falando hoje sobre vencer quando todas as notícias são de derrota. Estamos falando hoje sobre como ter um bom ano, apesar das previsões de um ano ruim. Estou me referindo aqui ao texto de 2 Reis 6, de 1 a 7, um texto muito bonito e muito conhecido do Antigo Testamento, onde o profeta Eliseu faz flutuar o machado no rio. Já falei que para que tenhamos um grande ano, vitórias, precisamos de humildade, precisamos de muito trabalho. Mas eu terminei o bloco anterior dizendo que precisamos também de achar soluções simples para os grandes problemas. Quando os problemas vêm, há uma tentação, quando o problema é grande, há uma tentação em nós de pensar em soluções difíceis, complexas, complicadas. Às vezes a solução a gente nem entende, quanto mais achar como resolver o problema. No texto aqui que a gente leu, a gente encontra que o machado daquele que estava cortando ali a madeira caiu no rio, caiu na água. E o profeta Eliseu, então, ele toma um pedaço de pau, um galho, alguma coisa, ele corta ali e pergunta aonde foi que o machado, que o ferro caiu, e o homem aponta, ele joga o pau ali, joga o galho ali. Simples demais, mas era só para achar o lugar, era só um meio simples de resolver um problema complicado. É claro que nós vamos falar ainda do milagre, do poder de Deus aqui, da fé, mas o fato é que ele não procurou uma solução muito difícil. Mergulha lá, chama mergulhadores, pega lá um detector de metais, nada disso, nada de procurar soluções complicadas. Por quê? Porque a gente se enrola todo com soluções difíceis. Tem gente que não sabe resolver os problemas da vida de forma fácil e só complica. Por exemplo, se você deve muito dinheiro, não é pegando mais dinheiro emprestado que você vai resolver.
é renegociando as dívidas que você já tem. Se um problema no seu lar é de falta de paz, a gente não começa buscando terapeutas, não, a gente começa sentando com todo mundo lá em volta da mesa ou no sofá e tendo uma conversa franca, aberta, solução simples. A gente começa com as soluções simples, porque via de regra são elas que vão resolver os grandes problemas. É uma solução simples, cortar ali um pedaço de madeira, um pau, jogar na água, tão bobo parece até, mas resolveu o problema. Talvez você não tenha conseguido resolver os problemas da sua vida, porque você tem procurado soluções complicadas, soluções que você nem está entendendo, em lugares obscuros, confusos. Simplifique a sua vida, simplifique os seus atos, simplifique o seu jeito de pensar. A simplicidade é um excelente caminho, é um dos melhores caminhos para quem quer vencer na vida. Para quem quer vencer, apesar de tantas notícias ruins, é preciso humildade, é preciso trabalho, é preciso buscar soluções simples em primeiro lugar. Se não resolver, você vai aumentando o grau de sofisticação da solução, mas a princípio, faça o mais simples possível. Há um outro caminho aqui para que a gente tenha um ano de vitórias, apesar das previsões de dificuldade. É exatamente crer no milagre de Deus. É crer que Deus pode fazer o sobrenatural. Eliseu pega um pau, lança ali na água e faz flutuar o machado. Flutuar o machado pesado no fundo da água é quebrar a lei da gravidade. E quebrar a lei da gravidade precisa de milagre. E aqui nesse caso há um milagre. Deus, de modo sobrenatural, devolve o machado, o ferro a esse homem, para que ele pudesse devolver para quem o emprestou, também pudesse terminar o seu serviço. Meu querido, você precisa ter fé de que, apesar de todas as dificuldades, o milagre de Deus pode acontecer na sua vida. Eu vou encerrando a minha fala sobre como ter um ano abençoado, apesar de tanta previsão de ano difícil. Falei de humildade, falei de trabalho, falei de soluções simples, agora estou falando sobre crer, sobre ter fé de que Deus vai agir. Mas há uma última coisa que você precisa para que você tenha um ano de fácil, ou melhor, um ano de vitória, apesar das previsões de dificuldades. É que quando tudo isso acontece, Eliseu pergunta para o homem assim: aonde foi que o ferro, aonde foi que o machado caiu? E o homem aponta o lugar exato de onde o machado caiu. Meu querido, minha pergunta para você é: onde está o problema na sua vida? Você saberia? Se eu pudesse aí chegar na sua casa e falar assim: eu vim com a solução que você precisa, me diz onde é o problema, você saberia responder onde é o problema? Se não há paz no seu casamento, você sabe onde é o problema? Se os seus filhos estão rebeldes contra você, você sabe onde é o problema? Se há uma dificuldade, um desarranjo financeiro na sua vida, você sabe onde é o problema? Talvez o seu casamento já acabou. Você sabe onde foi o problema? Talvez você está me assistindo agora e você tem algum ministério na igreja, e lá na sua igreja o seu ministério está afundando. Você sabe onde foi exatamente o problema? Talvez a sua empresa está indo de mal a pior, ou você está por um fio lá no seu trabalho de ser mandado embora. Você sabe qual é a raiz do problema, onde é o problema, você sabe onde o machado afundou na sua vida.
para que eu possa trabalhar com humildade, para que eu possa buscar soluções simples, para que eu possa crer no milagre de Deus e, crendo no milagre de Deus, para que tudo isso conectado funcione, eu preciso saber onde está o problema. Eu sei que o maior problema da humanidade é o pecado. O maior problema do ser humano é estar longe de Deus. O maior problema do homem é não conhecer a palavra de Deus, o que Deus deixou para cada um de nós, escrito, ensinado, o manual de Deus para que a nossa vida seja bem-aventurada, apesar das previsões de um ano difícil, de uma vida difícil. Eliseu desfrutou de alegria quando tudo à sua volta estava triste. Ele enfrentou e desfrutou de crescimento quando tudo à sua volta estava diminuindo, minguando. Você sabe onde é o problema na sua vida? Precisa saber. Para que ao orar você diga: Deus, é aqui que está doendo. Deus, aqui está o problema no meu casamento. Talvez é você o problema. Talvez é o seu jeito de falar, sua falta de ação. Talvez lá no seu trabalho é a sua dificuldade de expor suas ideias, de ser honesto com o próximo. Talvez o seu problema é não conseguir ser liderado por uma outra pessoa por falta de humildade, por altivez, por soberba, por arrogância. Qual é o seu problema? Identifique o seu problema, ache aonde o machado está afundado e diga: Deus, é aqui, faz um milagre, faz um milagre, muda essa situação e muda a minha vida, em nome de Jesus. O nosso programa, um programa Andando com Cristo, o nosso maior objetivo é que você ande com Cristo, porque nele encontramos o lugar perfeito para a nossa humildade. Nele, o nosso trabalho nunca é em vão. Nele, a gente sabe que as soluções simples têm resultado, não por causa da nossa ideia ser simples, mas por causa do milagre de Deus, da bênção de Deus. Você precisa de Cristo para que 2015 não seja tudo isso que estão falando por aí, não, um ano perdido, não. Para que 2015 seja uma bênção para você. Pense nisso. Pense nisso. Depois do intervalo comercial, nós vamos voltar para orar, para que Deus nos mostre onde errou, onde está o problema, onde afundou, e que Ele nos dê condições de florescer, mesmo num tempo difícil. Fique conosco que já voltamos. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados.
Mais informações, ligue 34270379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Voltamos e agora para orar por você, porque somente andando com Cristo a nossa vida é diferente. Vamos orar. Santo Deus, apesar de um ano com previsões tão negativas, que a nossa vida seja positiva. Apesar, ó Deus, de tantas notícias ruins, que na nossa vida haja muitas notícias boas. Não simplesmente porque nós somos bons, mas porque Jesus é bom na nossa vida. Nos ajude a crer na Tua palavra, para que possamos obedecê-la. Então nos ajude a sermos humildes, nos ajude a trabalhar e trabalhar dobrado se for preciso, nos ajude a identificar aonde está o problema e de modo simples confiar no Senhor, para que a nossa vida prospere mesmo no meio do deserto. Seja com esses que nos ouvem, que nos assistem, que na vida deles esteja a bênção do Senhor. Nós oramos, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que, andando com Cristo, você tenha um ano feliz, abençoado e próspero no nome de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.